A paz do Senhor, eu desejo que você esteja bem, com saúde nesse momento. E para começarmos esse estudo, quero começar contando uma pequena historinha. Disse que um alpinista estava muito ansioso para escalar uma montanha bem alta. E ele se preparou por meses para isso. E viu o equipamento, traçou as melhores rotas, fez o preparo físico, até que finalmente chegou o grande dia. Mas ele foi sozinho, ele queria ter o gostinho da vitória de vencer sozinho. E a história conta que ele começou essa escalada e foi até o final do dia. Quando ele estava perto de chegar já no topo, a noite caiu. E como é de costume, por segurança, os alpinistas normalmente param para descansar à noite. Mas ele estava tão ávido em vencer que ele não quis parar, continuou a escalada. E já bem próximo de chegar no topo, ele acabou pisando numa pedra que estava meio solta e caiu rapidamente. E como que num filme, a sua vida passou por sua cabeça. E quase que num ato de milagre, a sua corda ficou presa numa pedra e ele sentiu aquele tranco e ele ficou suspenso por aquela corda. E sem conseguir enxergar nada, naquela noite escura, fria, ele com medo, ele clama a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, me salva. E a história conta que de repente ele ouviu uma voz dizendo: você confia em mim de todo o coração que eu posso te salvar? E o alpinista disse: sim, eu creio. Então aquela voz disse: então corta a corda. E o alpinista ficou quieto, ficou pensativo. E daqui a pouco ele ouviu a mesma voz: você não disse que confia em mim? Sim, eu disse. Então corta a corda. Mas o alpinista não conseguiu confiar, se agarrou ainda mais a corda e ali ficou. No outro dia pela manhã, um grupo de alpinistas encontrou aquele alpinista morto, congelado, por causa da noite extremamente fria. Mas para a tristeza daqueles alpinistas, e eles não entenderam o porquê, aquele homem estava preso a 1,5 metro do chão. Se ele tivesse cortado a corda, confiado no Senhor, ele estaria salvo. E eu quero começar esse estudo também te fazendo a seguinte pergunta: você crê de todo o coração que basta crer em Cristo Jesus para que você seja salvo e tenha vida eterna? Ou você ainda está se agarrando às cordas de doutrinas humanas ou da autoconfiança? Na meditação de hoje, nós vamos estudar o texto de Filipenses, capítulo 3, dos versículos 1 até o 11. Você pode acompanhar na sua Bíblia, que diz o seguinte, o texto da Palavra de Deus. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, constantemente a igreja ela é atingida por falsos mestres, pregadores interesseiros, pessoas que acabam causando divisão no meio da igreja. Pessoas que ao invés de pregar a genuína palavra do Senhor, estão apenas buscando ganhar dinheiro
às custas da fé das pessoas, né? E quando isso ocorre, nós não temos uma outra opção senão cortar o mal pela raiz, porque isso é algo bastante sério. E dessa forma o apóstolo Paulo nos ensina a lidar com os falsos mestres. Ele deixa bem claro que esses grupos de pessoas precisam ser tratados com seriedade, tirados do meio do povo de Deus, porque os danos que eles causam é bastante sério. E no capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo, que até então estava falando em tons carinhosos até o final do capítulo 2, aqui ele já começa a usar termos bastante vigorosos para deixar bem claro o quão sério é essa questão e o quanto ele está preocupado em alertar os irmãos da igreja, né? Aqui por 3 vezes ele diz para que eles tomem cuidado. Paulo, ele está pedindo aos irmãos que tenham cuidado com os falsos mestres, que naquela época eram judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram judeus que se converteram ao cristianismo, mas que ainda estavam presos às questões das doutrinas, especialmente dos rituais judaicos, especialmente da circuncisão. Eles achavam que ainda era necessária a circuncisão para ser realmente salvo. E a palavra de Deus dizia justamente o contrário, que em Cristo tudo se fez novo. E Paulo chama eles com tanta gravidade, deixa tão claro o quanto isso é sério, que chama eles de cães, de os que praticam o mal e ainda de falsa circuncisão. Só que é interessante que, passados tantos séculos, a gente percebe que esse problema ainda está latente no meio da igreja, né? Que vira e mexe, a gente vê o surgimento de pessoas que trazem propostas heréticas, contrárias à palavra de Deus, visando apenas o próprio interesse e gerando confusão, gerando divisão no meio do povo de Deus. E Paulo nos deixa então alguns conselhos para lidarmos com pessoas que agem dessa forma. O primeiro conselho que Paulo nos dá é para termos cuidado com as artimanhas dos falsos mestres. Por 3 vezes seguidas, Paulo ele adverte aos cristãos quanto ao perigo que rodeava a igreja. Paulo diz para eles terem cuidado com os cães, para terem cuidado com os que praticam o mal, né, e para terem cuidado com a falsa circuncisão. Geralmente, os falsos mestres, eles recorrem a uma doutrina que possui até alguma fundamentação bíblica, mas que está fora de contexto. Uma doutrina que realmente foi tirada da Bíblia, mas não para aquele sentido, não com aquela intenção e não naquele contexto, né? Por exemplo, os judaizantes aqui, eles se baseavam num ritual que havia sido instituído por Deus, o ritual da circuncisão. A palavra diz que o judeu, ao 8º dia, ele deveria ser circuncidado. Para quem não sabe, a circuncisão é a retirada do prepúcio, né? Que é o que então marcava a entrada da criança no povo judeu, a aliança de Deus com o povo judeu. Mas quando Cristo veio, a circuncisão já perdeu a razão de existir, não havia mais a necessidade. Mas os judaizantes ainda se prendiam a essa doutrina judaica, não mais uma doutrina cristã. E eles estavam confundindo então os cristãos com isso, condicionando a salvação à prática da circuncisão. Mais ou menos o seguinte: você é salvo em Cristo, mas ainda assim você precisa da circuncisão. É como se a cruz de Cristo não fosse o bastante, ainda precisava de um acessório, um adicional, que seria a circuncisão. E Paulo, ele desmascara esses falsos mestres com tanta seriedade que ele chama eles de cães. Era um termo bastante duro que os judeus usavam para se referir aos pagãos, aqueles que não criam em Deus. Os judeus se referiam aos pagãos como cães. E aqui Paulo paga como que na mesma moeda, né? Ele chama os judaizantes aqui de cães, falando: cães são vocês, porque estão ultrajando o evangelho de Cristo Jesus, estão deturpando a mensagem da salvação. Então os falsos mestres, nós precisamos entender que eles também são inimigos de Cristo, os anticristos, né? E falsificadores do evangelho. E, portanto, nós não podemos aceitá-los no meio do corpo de Cristo, não podemos dar voz a pessoas que pregam mensagens falsas, heréticas, né? E ainda hoje, há falsos mestres no meio da igreja, pessoas que se utilizam de artimanhas, especialmente condicionando a salvação à prática de certas doutrinas, de certas coisas, de certos rituais, tais como a abstinência de determinados alimentos ou bebidas,
ou ainda usos e costumes, ou ainda a prática de boas obras, ou então as cerimônias como o batismo e por aí vai. E nós não estamos negando que a prática de certos itens que aqui citamos, como o batismo, a prática de boas obras, sejam ruins. Não é isso. Elas são necessárias na vida do cristão. Aliás, se espera isso também. Mas isso não condiciona a nossa salvação. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque já fomos salvos. Aliás, não temos como fazer boas obras sem a salvação. Nós precisamos, primeiro vem a salvação e depois vem as verdadeiras boas obras, né? Então, nós temos que entender, ficar bem claro que só Jesus Cristo salva. E isso que Paulo frisa, deixa bem claro. Qualquer outra coisa pode até ser boa. Tem doutrinas que são boas, são necessárias, mas a prática delas não é o que garante a nossa salvação. Só a fé em Jesus Cristo salva. Então, quando eu pratico certas coisas por ser cristão, eu não pratico para ser salvo, mas eu pratico como resultado dessa salvação. E aí muda completamente, né? Eu não faço porque quero ser salvo, mas faço porque fui salvo e quero viver de forma que agrade ao Senhor. O segundo conselho de Paulo para combater os falsos mestres é enfatizar o plano único da salvação em Cristo. Para combater os falsos mestres, Paulo aqui ele recorre às suas raízes judaicas, ele volta um pouquinho à fita, né? Ele relembra da sua origem, e o que Paulo está dizendo é mais ou menos o seguinte: olha, se vocês se gabam, estão dizendo que tem que ser como vocês porque são judeus, olhem para mim então. Eu tenho muito mais do que me gabar se fosse assim, né? Paulo diz, olha, eu sou um hebreu, sou um judeu circuncidado. Se a questão é circuncisão, eu sou circuncidado, é o que Paulo está dizendo. Se a questão é ser hebreu, eu sou da tribo de Benjamim. Eu tenho pedigree, digamos assim, né? Se a questão é ser cumpridor da lei, eu sou fariseu. E quem já leu os evangelhos sabe que os fariseus eram rigorosos. A palavra diz que eles dizimavam até da hortinha no fundo do quintal. Realmente eles eram muito observadores da lei, embora de forma errada, não por servir ao Senhor, mas para se inflarem no seu ego, né? Paulo fala, olha, se vocês se gabam de ser judeus, eu era tão rigoroso que eu persegui a igreja de Cristo por causa disso, até que eu me converti. E quando Paulo se converteu, ele rompeu com tudo isso por amor a Cristo. E Paulo ele deixa bem claro, olha, isso que é motivo de orgulho para vocês hoje, para os judaizantes, né? Isso para mim é motivo de refúgio, é lixo, é descartável, é esterco, né? Que Paulo fala. E ninguém coloca um prato de esterco na mesa. Esterco serve no máximo para adubar a hortinha, né? Paulo está falando isso, para mim isso não tem mais valor, porque Cristo mudou completamente a minha compreensão, renovou a minha mente, né? Então Paulo, ele frisa que nenhum ritual ou lei pode salvar ou justificar o homem, pois a salvação é um dom de Deus, e a gente só pode tomar posse da salvação mediante a fé. Não é pelo que eu faço, não é por ser fariseu, não é por ser observador da lei, até porque ninguém consegue cumprir a lei 100%, mas é por crer em Cristo Jesus, recebê-lo como seu único suficiente Salvador. E a salvação não é por merecimento, mas é uma graça, é um dom, é um presente de Deus. Não porque eu mereço, mas porque o Senhor quer me oferecer. Então Paulo ele deixa bem claro, aqui usando uma linguagem mais moderna, nos versículos 7 a 9, Paulo diz o seguinte, ó, no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Salvador, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Então, quando Paulo conhece a Cristo Jesus, ele tem essa compreensão de que todo o passado dele não tinha mais valor algum. O que realmente importa é crer em Cristo Jesus e amá-lo com todo o nosso coração e, de fato, querer conhecê-lo cada dia mais. Paulo tem bem claro em sua mente, ele quer deixar bem claro para os irmãos dessa igreja também, que Cristo é o único caminho para a salvação. E isso tem que estar bem claro para nós também. Senão nós vamos estar que nem aquele alpinista.
se agarrando à corda, achando que a corda vai nos salvar, ao invés de confiar em Deus e cortar a corda da confiança humana, de qualquer possibilidade humana. O passaporte para a salvação é somente Cristo Jesus. Não há outro caminho. Talvez você já ouviu um ditado dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Pode ser um belo ditado, mas está completamente errado. Porque a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é um caminho, mas é o único. Exclui todos os demais. E em Cristo Jesus nós temos a verdadeira salvação. Um teólogo chamado José Comblan, ele comenta o seguinte: ser cristão não é possuir tais e tais qualidades. Não é fazer tal ou qual coisa. Ser cristão é não contar consigo mesmo, mas dar valor unicamente ao que vem de Deus. O que vale não é o que a gente conseguiu ser ou ter, mas sim viver sempre na espera e na dependência de Deus. Em outras palavras, é cortar a corda de qualquer confiança humana e confiar exclusivamente em Deus. A salvação, portanto, ela não depende do que nós fazemos, mas sim do que Cristo Jesus fez na cruz por nós. E a nós só cabe crer. Somente isso, nada mais do que isso. Crer que Cristo é nosso único e suficiente Salvador. E em terceiro e último lugar, terceiro conselho de Paulo para combatermos as falsas doutrinas e os falsos mestres é proceder a uma profunda mudança de valores na nossa vida, na vida cristã. Aliás, uma das marcas do verdadeiro crente em Cristo Jesus é a mudança de vida. É algo natural, porque quando o Espírito Santo passa a fazer morada em nós, ele renova todo o nosso ser, de forma que a gente, primeiramente, abandona o passado. Aliás, nos versículos 4 a 7, Paulo nos ensina a importância de romper com a vida do passado, a vida de pecados, abandonar a vida velha, o velho homem, de pecados e antigos hábitos que nos afastavam de Deus. Então, uma das marcas do verdadeiro cristão é uma mudança de vida. E não tem nada a ver com rituais, com religiosidade, mas tem a ver com a mudança interna, quando a nossa mente se renova, de modo que aquilo que era tão importante para a gente antes, agora não tem valor nenhum, porque nós trocamos por algo muito melhor, É como você trocar um falso diamante, que até parece, é bonito, Mas não tem valor, por um diamante verdadeiro. Ou ainda como largar aquela pedra do ouro dos tolos, como era chamado, que parecia ouro, mas não era, e trocar por uma verdadeira pepita de ouro, Nos versículos 8 a 10, Paulo também nos mostra a necessidade de conhecer melhor a Cristo e reconhecê-lo como o único sacrifício capaz de garantir a salvação eterna. Meu querido, isso parece algo simples e óbvio, e de fato é, mas na prática a gente precisa compreender isso melhor, porque vira e mexe a gente está tentando dar um nozinho e consertar de novo a corda da confiança humana. Nós precisamos descansar na certeza de que Cristo é o bastante. Não importa o seu passado, não importa se você cometeu um erro hoje, não importa se você falhar amanhã. Confie em Cristo Jesus, entregue a sua vida realmente a Ele e isso é o bastante. Não é por merecimento, não é por suas obras, não é por nossas obras, mas é pela fé em Cristo Jesus, pelo amor de Cristo por nós. Claro que nós não estamos aqui falando de viver uma vida de pecado de forma alguma. Eu acabei de dizer antes que uma das marcas da verdadeira conversão é romper com o passado. Mas eu entendo que eu ainda falho. E não é porque eu falei hoje que Cristo me rejeitou. Pelo contrário, Ele continua me amando. E a mensagem dele é: Pedro, você me ama? Então prega a minha palavra. A gente precisa continuar, E finalmente no versículo 11, Paulo nos assegura da nossa ressurreição a partir do poder da ressurreição de Cristo. Aliás, isso deve trazer paz para nós. Muitos cristãos naquela época tinham dúvidas ainda quanto à ressurreição. Se de fato, quando morrermos, quando Jesus voltar, nós seremos ressurretos, E Paulo diz o seguinte, a lógica é mais ou menos essa. Cristo, ele ressurgiu. Ele teve poder para vencer a morte. E se ele teve poder para vencer a própria morte, quanto mais para nos trazer vida. É isso que deve nos trazer paz. Então, se você tem medo da morte, meu querido, claro que a morte é algo estranho para nós. Mas o que traz conforto não é saber que nós não vamos passar pela morte, não é isso. Mas é saber que a morte não é a palavra, não é a sentença final. Porque Cristo tem poder e a palavra diz que no último dia, quando Ele voltar,
aqueles que estiverem mortos ressurgirão, né? E aqueles que estiverem vivos apenas receberão novas vestes, um novo corpo, e todos nos encontraremos com Cristo Jesus no lar eterno. Então, confie no poder da ressurreição, porque Cristo também ressurgiu e tem poder para nos resgatar do poder da morte. Finalmente, irmãos, nós queremos dizer que crentes maduros, cristãos maduros, estão sempre preparados para enfrentar os falsos mestres, né? De qualquer vento de falsas doutrinas. Nós precisamos crescer no conhecimento da vontade do Senhor através da sua palavra, para não sermos meninos na fé que ficam sendo levados por aquele pensamento, por esse eu acho, por aquele eu acho, né? Mas nós temos que ser movidos pela palavra do Senhor, pela certeza da palavra de Cristo Jesus e com a paz da verdadeira salvação. Então, crentes maduros são crentes que estão centrados na palavra, né? E como diz Paulo também em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você está em Cristo, você é nova criatura. Tudo se fez novo. O seu passado já era. Tudo de ruim, ou até mesmo tudo de bom do seu passado não tem mais valor. O que vale é agora a nova vida com Cristo Jesus. Então eu quero encerrar dizendo, corte a corda da confiança humana. Descanse no Senhor. Esteja atento à palavra do Senhor. Não se deixe levar por falsas doutrinas que prometem uma salvação que na verdade é falsa. Mas descanse no único caminho, na única verdade e na única vida que é Cristo Jesus. Amém? Meu querido, que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração encerrando este momento. Pai, obrigado pela tua palavra, que é santa, que é perfeita. E também obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Porque não é por merecimento, não é por atos humanos, não é por circuncisão, não é por rituais, mas é pela fé. Basta isso, tão somente isso. E não que isso seja pouco, foi um grande preço que foi pago naquela cruz. Mas todo o preço foi pago por ti, por isso eu te louvo. Que o Senhor esteja firmando essa palavra no coração de cada um que está ouvindo, Pai. Que o meu irmão e minha irmã na fé possa descansar na certeza de que em Cristo Jesus nós temos verdadeira esperança. Assim nós oramos, no nome de Cristo Jesus. Fique na paz e que Deus te abençoe no nome de Jesus.